Espírito de Deus são filhos de Deus. Essa palavra traduzida guiar, normalmente a gente pensa na liderança do Espírito Santo como sendo orientação profética. Deus falou, Deus apontou, Deus mostrou para onde ir. Essa palavra traduzida aqui, guiados, no original grego, a palavra ago, ela significa guiar, conduzir segurando com as mãos, levando desse modo ao destino final. Comandar com a personalidade de alguém. Nomear alguém como um ajudante. Deu para pegar o sentido? Ser guiado pelo Espírito, querido, não é apenas direcionamento profético. É Ele te tomar pela mão e dizer, vem comigo. Eu assumo o controle da sua vida. Eu quero guiar você, não é só aos lugares onde você tem que estar, nem só para as coisas que você tem que falar, mas é a respeito da maneira como você tem que viver. Ser guiado pelo Espírito Santo, querido, não é só viver a manifestação do profético. Não é só ter direcionamento de trabalho e serviço. É viver o domínio, a liderança dele, que tem uma missão: produzir em nós a imagem do Senhor Jesus Cristo. A parte do poder, querido, ela é importante. A forma como Ele quer nos usar, ela é importante, nós não vamos negar. Mas essa não é a essência ou o centro da redenção. A essência do que o Espírito Santo veio fazer é não só nos levantar do chão onde estávamos caídos, Jesus começou esse trabalho, mas é nos transformar na própria imagem dele. Segundo aos Coríntios 3,18. O Espírito nos transforma de glória em glória, em glória, até que a gente se conforme com a imagem de Jesus Cristo. Vida no Espírito, querido, é mais do que descobrir o poder. É descobrir qual é o nosso alvo. É no que nós devemos ser transformados. É a imagem de quem que nós precisamos manifestar. E eu creio que a igreja precisa não só do entendimento mais claro de poder operar nos dons, mas eu creio que a gente precisa desesperadamente de uma compreensão de que o centro da obra de Jesus, do Espírito Santo, é nos transformar na imagem de Jesus. Com isso em mente, vamos continuar lendo. 15. Porque não recebestes, Romanos 8,15, porque não recebestes o espírito de escravidão, para viverdes outra vez atemorizados, mas recebeste o Espírito de adoção, baseado no qual clamamos, Abba, Pai. E o próprio Espírito testifica com o nosso Espírito que nós somos filhos de Deus. Ora, se somos filhos, somos também herdeiros, herdeiros de Deus e co-herdeiros com Cristo. Se com Ele sofremos, também com Ele seremos glorificados. Porque para mim tenho por certo, versículo 18, que os sofrimentos do tempo presente não podem ser comparados com a glória a ser revelada em nós. Há uma glória a ser revelada em nós. 19 diz assim: a ardente expectativa da criação aguarda a revelação dos filhos de Deus. Pois a criação está sujeita à vaidade, não voluntariamente, mas por causa daquele que a sujeitou, o pecado, e através dela o inimigo, na esperança de que a própria criação será redimida do cativeiro da corrupção para a liberdade da glória dos filhos de Deus. Porque sabemos que toda a criação, a um só tempo, geme e suporta angústias até agora. E não somente ela, mas também nós, que temos as primícias do Espírito, igualmente gememos em nosso íntimo, aguardando a adoção de filhos, a redenção do nosso corpo. Irmão, o que nós temos agora é chamar de as primícias do Espírito. Ele habitando o seu Espírito, te levando a uma vida de vitória sobre a carne, mas a Bíblia diz: chegará o dia em que o cativeiro da corrupção será completamente arrebentado, onde essa carne que se inclina ao pecado será completamente transformada. É só você ver o fim do versículo 23, diz que nós estamos aguardando a redenção do nosso corpo. 24, porque na esperança fomos salvos. Ora, esperança que se vê não é esperança, pois o que alguém vê como espera,
Mas se esperamos o que não vemos, com paciência o aguardamos. Ele está dizendo que nós estamos aguardando com paciência o desfecho de uma obra que ainda não foi terminada. Ela apenas foi começada. Quando será terminada? Quando o samaritano voltar. A Bíblia diz, quando ele voltar, os mortos ressuscitarão. A Bíblia diz, nós os vivos seremos transformados. Ou seja, mortos ressuscitando, vivos sendo mudados, todos, passando pela redenção do corpo, que é uma parte da salvação que ainda não se manifestou. Nós estamos aguardando a conclusão disso. Quem está entendendo, diga amém. Filipenses 3:20, Paulo diz, a nossa pátria está nos céus, de onde aguardamos um Salvador, o qual há de transformar o corpo da nossa humilhação para ser igual ao corpo da sua glória. Ou seja, nós estamos aguardando o desfecho. Mas enquanto a sua carne não foi totalmente redimida, e eu me lembro na minha adolescência de ouvir frases como essa da irmã Valnice Milhomes, ela dizia, a carne não converte, tem que ir para a cruz. Mas chegará o dia, querido, onde o corpo será totalmente redimido. E nós estamos aguardando esse dia. Agora, enquanto aguardamos com essa paciência, que ele fala do versículo 25, como lidamos com a carne não redimida, que ainda se inclina para o pecado? Versículo 26. Também o Espírito, semelhantemente, nos assiste em nossa fraqueza. Que fraqueza é essa, irmão? Você pega Romanos 6, 7, 8, ele só está falando da fraqueza da carne, da luta que o homem trava contra a carne. Então ele diz, enquanto a gente está aguardando o corpo ser redimido e ainda não foi, o Espírito nos ajuda na fraqueza. Que fraqueza? Da carne, da inclinação do corpo ao pecado. Porque não sabemos orar como convém, mas o mesmo Espírito intercede por nós, sobremaneira, com gemidos inexprimíveis. E aquele que sonda os corações, sabe qual é a mente do Espírito, porque segundo a vontade de Deus, é que Ele intercede pelos santos. Agora, eu quero que você siga a linha de raciocínio. Primeiro, o entendimento do propósito eterno de Deus, na parábola do bom samaritano, mostrando a essência da obra do Espírito. Agora, Romanos apresentando tudo isso, e dizendo que enquanto o samaritano não volta, para que a redenção do corpo chegue, só existe alguém que pode nos ajudar. Romanos 8:26 diz, é o Espírito que nos ajuda. A minha versão diz, assiste. No original grego, essa palavra é um palavrão, no sentido de ser grande. Léo, vem cá, me ajuda numa ilustração. Se eu falasse para o Léo, supondo que esse púlpito fosse pesado, o que não é. Se eu falasse para o Léo, Léo, me ajuda a carregar esse púlpito. Ele ia pegar do outro lado, eu do lado de cá, e a gente iria carregar. Ao pedir ajuda para ele, eu estou dando a ideia de que nós vamos fazer juntos. Mas a palavra que a gente está usando no português não define que tem que ser junto. Eu podia só dizer, ajuda aí, você carrega isso, eu carrego outra coisa, ou eu não carrego nada, você está me ajudando da mesma forma. No entanto, no original grego, muito obrigado pela sua ponta e participação. No entanto, no original grego, essa palavra traduzida aqui, que eu falei que é um palavrão, é sunanti lambanomai, que é a composição de 3 palavras, sun, ante, parece até que está falando em línguas, né? E lambano. Alguém falou iumai, falei isso é só para indicar a conjugação do terceiro verbo, depoente, na terceira, eu não sei, irmão, eu li isso em algum lugar, não entendo nada. O problema é que agora eu não lembrei tudo, senão ia impressionar vocês. Essas 3 palavras, sum, ante e lambano, significa pegar firme. Ante, a gente já conhece que é contra alguma coisa, juntamente com alguém. Em outras palavras, pegar a outra ponta do peso. Então, eu falando português, Léo, me ajuda. Só a palavra ajuda na língua portuguesa não definiu exatamente o que era. Mas o que Romanos 8:26 está dizendo é como se eu falasse o seguinte: Léo, você
Sunanti Lambanomai. Quando eu pedisse essa coisa, eu estaria dizendo para ele: você pega firme junto comigo contra esse peso, para a gente movê-lo. Isso implica necessariamente, querido, que nem serei eu sozinho fazendo isso, mas também não será ele sozinho fazendo isso. Isso é uma ação conjunta, isso é uma parceria. E o que nós precisamos entender, querido, embora a nova aliança seja chamada de um ministério do Espírito, é que o Espírito Santo não veio te substituir, ele não veio fazer nada em seu lugar, ele apenas coopera com você. E se vida no Espírito é a essência da nova aliança, eu quero te dizer que a essência da vida no Espírito é entendermos a parceria com ele. Entendemos que ele não vai fazer. Tem crente orando, ele senta num canto e diz: Espírito Santo, ajuda aí, carrega esse negócio para mim. Não é a maneira como ele vai te ajudar. Não é a maneira como ele vai fazer. Há vários textos bíblicos que indicam essa parceria. Até quando a gente fala dos dons. Ano passado gastamos tempo falando dos dons e mostrando que o fluir dos dons é uma parceria entre o homem e Deus. Por exemplo, Paulo escreve a Timóteo e diz: não seja negligente para com o dom que há em ti. Ele está dizendo para Paulo: há um dom, carisma em você, mas você não pode negligenciá-lo. Significa o quê? O Espírito Santo não vai fazer isso sozinho sem você, Timóteo. Lá na frente ele diz para Timóteo: reaviva o dom que há em você. Desperta o dom. Porque ele está dizendo para Timóteo despertar. Ele não está dizendo: Timóteo, peça ao Espírito Santo que desperte. É Timóteo que tem que despertar. Até porque quem fez dormir foi Timóteo e não o Espírito Santo. Quem fez dormir que acorde. Eu vi uma história do pastor que estava pregando e se incomodou que um senhor dormiu no ombro da mulher, na primeira fileira. Ele parou de pregar e disse: minha senhora, a senhora pode acordar, por favor, seu marido? Ela falou: quem fez dormir foi o senhor que acorda. Eu vou usar a mesma lógica aqui: quem fez dormir que acorde. Então ele está dizendo: Timóteo, é você que desperta o dom, porque foi você que fez dormir. Gente, nós precisamos entender essas verdades. Há um lugar de vida no Espírito, onde as coisas não vão acontecer só porque o Espírito Santo quer que aconteça, mas a gente precisa se envolver. Paulo escreve aos Tessalonicenses e diz: não apagueis o Espírito. Ele não está dizendo que o crente tem o poder de fazer o Espírito Santo extinguir, no sentido de deixar de existir, de desaparecer. Mas ele está dizendo que na vida daquela pessoa, ele pode neutralizar completamente a ação e a obra do Espírito Santo. Porque a maneira como o Espírito Santo vai agir na minha e na sua vida não depende só dele, depende da gente. Nós podemos cooperar com ele, ou nós podemos atrapalhá-lo e abafá-lo por completo. Agora, qual é a forma de cooperação que a Bíblia destaca para que ele nos ajude na nossa fraqueza? Romanos 8:26 diz: nós não sabemos orar como convém, mas o Espírito intercede por nós. Ao dizer que enquanto aguardamos a redenção do corpo, a plenitude da redenção, onde não haverá mais na nossa carne uma inclinação ao pecado, enquanto aguardamos isso, o Espírito Santo é que nos ajuda a modificar os feitos do corpo. Agora, como que ele ajuda na fraqueza? Ele tem uma ferramenta extraordinária para que essa ajuda aconteça. A Bíblia diz: a gente não sabe orar como convém, mas ele intercede por nós. A Bíblia diz: com gemidos inexprimíveis. Não é uma forma de intercessão regular ou comum. Ela é diferenciada. Ela é meio estranha. Ela é meio esquisita. Ela é meio incompreensível. Quem está entendendo para onde isso vai? A primeira coisa que acontece em Atos capítulo 2, quando o Espírito Santo vem para continuar a obra daquele que foi e prometeu enviá-lo, é que quando essas pessoas foram cheias do Espírito Santo, elas passam a orar de uma forma que não tem nada a ver com a capacidade delas de orar. A Bíblia diz: e todos foram cheios do Espírito Santo e começaram a falar em línguas, conforme o Espírito Santo lhes concedia que falassem. Há muita confusão, querido, em torno do falar em línguas. E nós vamos tentar desmistificar um pouco disso nessas 3 tardes.
Mas eu quero mostrar para você que essa ferramenta, ela é talvez parte daquilo que nós podemos dizer das mais eficazes, das chaves que o Espírito Santo trouxe para nos ajudar a vencer a inclinação da carne. O que eu quero falar sobre a oração do Espírito Santo, que ele não é o dom de variedade de línguas, seguido de interpretação, que nós falamos no Seminário dos Dons do ano passado. Eu quero falar a respeito do que nós vamos definir aqui como uma linguagem de oração para edificação pessoal. E amanhã, com a graça de Deus, se o Senhor nos permitir, eu quero poder fazer a distinção entre os diferentes tipos do falar em línguas. Porque a gente joga tudo numa batedeira, mistura tudo como se fosse uma coisa só, quando na verdade não é. Quando você entra numa farmácia, tem muito tipo de remédio ou medicamento, mas apesar de tudo ali ser remédio ou medicamento, não são os mesmos medicamentos. Não se usam para os mesmos fins. Não se administram o uso deles da mesma forma, porque existem tipos diferentes de medicamentos. Deu para entender? Quando nós falamos do falar em línguas, existem aspectos diferentes do falar em línguas. Eu quero te mostrar, eu enxergo na Bíblia pelo menos 3 deles, bem distintos. Nós vamos falar sobre isso amanhã. O ponto que nós vamos focar nesses dias é o que Paulo diz lá em 1 Coríntios 14. Abre comigo. 1 Coríntios, capítulo 14. E diz assim: segui o amor e procurai com zelo os dons espirituais, mas principalmente que profetizeis. Versículo 2. Pois quem fala em outra língua não fala a homens, senão a Deus, visto que ninguém o entende, e em espírito fala mistérios. Diga comigo, quem fala em línguas não fala a homens, senão a Deus. Agora, olha o versículo 4, ele diz: o que fala em outra língua, a si mesmo se edifica. Diga comigo, o que fala em línguas, edifica-se a si mesmo. Paulo está falando, querido, do que eu quero chamar de uma linguagem de oração. Ele diz: quem está falando em línguas não está falando a homens, está falando a Deus. Se é para falar com Deus, é uma linguagem de oração. Qual o propósito dessa linguagem de oração? Ele diz: o que fala em línguas, edifica-se a si mesmo. Essa palavra edifica significa constrói. Porque você lembra que nós não temos essa obra completada. Ela apenas foi iniciada. A palavra aqui edifica é de fazer uma edificação mesmo, uma construção. Eles usavam isso para falar de construir uma casa. Uma obra foi começada em nós e ela precisa ser continuada. O Espírito Santo foi enviado para continuar essa obra. O Espírito Santo trouxe uma linguagem de oração. Quem usa a linguagem do Espírito Santo, a linguagem de oração, que é a maneira que ele tem para nos ajudar na nossa fraqueza, está se construindo. Dá para entender para onde isso vai? Agora, o problema da maioria de nós é achar que o falar em línguas é uma espécie de certificado de quem recebeu algo. Então muitos de nós fazem da experiência do falar em línguas um alvo a ser alcançado. Eu vejo crente dizendo: um dia eu vou ser batizado no Espírito Santo e finalmente eu vou falar em línguas e eu vou chegar lá. Você fala: chegar onde? Porque para alguns esse é o alvo a ser alcançado. Eu quero te dizer que a experiência do falar em línguas, que ele não é o seu destino final, ela é só a porta de entrada para um novo universo, para uma nova dimensão em Deus, de vida no Espírito Santo. Ele não deveria ser o alvo a ser alcançado. Ele deveria ser só a porta de entrada para o início de um processo que vai fazer diferença na nossa vida. Então, quando você anda mesmo no meio pentecostal, carismático, neopentecostal, avivado, renovado, como você quiser chamar, daqueles que acreditam na experiência do Espírito Santo, na experiência do falar em línguas, a maioria, irmão, não usa o que tem. Anos atrás, um amigo meu me deu de presente uma bicicleta ergométrica. Esse é o tipo de presente que te faz entender rapidamente que estão protestando do seu peso. Fico mais à vontade de falar isso agora que deu a baixada.
Mas eu lembro que depois de uns 6 meses eu encontrei ele, falei, ó, aquele negócio que você me deu não está funcionando não. Ele me olhou, falei, cara, não perdi 1 quilo em 6 meses. Ele olhou para mim e falou, mas quanto tempo o senhor está pedalando? Eu falei, era para pedalar? Eu falei, eu botei lá no meu quarto de cabideiro, está tudo em cima. A gente riu que só daquilo. Porque ninguém, querido, no natural, ia tratar desse assunto como algo sério, reclamando que não funciona se não usa. No entanto, quando a gente fala da vida espiritual, tem muito crente que recebeu uma ferramenta, que é a oração no Espírito Santo, e que depois está resmungando, não está funcionando. Porque você não usa, criatura. Se você não usar, não vai funcionar nunca. O falar em línguas, que não é para de vez em quando você sente um arrepio, aquela presença gostosa no culto, você soltar umas 3, 4 frases. É uma linguagem de oração para ser usada de forma contínua. Em 1 Coríntios 14, 18, Paulo diz, dou graças a Deus, porque falo mais em línguas do que todos vós. Sabe o que ele está dizendo? Ele não diz só do que cada um de vocês. Ele não está dizendo, eu estou na frente do campeonato porque eu tenho mais tempo falando em língua do que cada um diz. Eu acho que eu falo mais língua do que todos vocês juntos. Se juntar vocês tudo, talvez não chegue perto do tanto que eu uso essa ferramenta. Para alguém fazer uma afirmação como essa, querido, ele não podia estar resmungando 2, 3 frases em línguas ou 2, 3 minutos por dia. Eu quero compartilhar algo com você, que se você entender, e se você praticar, eu garanto que sua vida nunca, jamais será a mesma. Mas não adianta você botar a ergométrica lá no quarto de cabideiro. Se quer que funcione, vai ter que usar. Em 1990, dezembro de 1990, eu participei das reuniões de um norte-americano chamado Dave Robertson, em São Paulo. Eu nunca tinha visto até então alguém se movendo no Espírito Santo, ao mesmo tempo que com muita simplicidade, com muita profundidade. Eu nunca tinha visto curas e milagres, até então, como eu vi nas reuniões do irmão Dave. Era impactante, era impressionante. Ele se movia fora do modelo convencional que a gente estava acostumado. As reuniões dele começavam sem louvor e adoração. Ele já entrava direto ministrando. Na época, quando a gente esperava que principalmente um pregador internacional viesse só nos moldes do terno e de gravata, eu acho que ele até para cutucar isso, ele aparecia com as camisas floridas fora da calça. E ele já entrava, uma homenagem, irmão, foi intencional hoje. Não foi coincidência, foi para resgatar a memória. E ele entrava no meio do povo e começava a operar curas e milagres. Eu ficava impressionado com as coisas que eu via. Um dia eu cheguei, não é que eu cheguei tarde, eu não consegui chegar tão cedo. E dava muita fila para entrar. E como eu não cheguei tão cedo quanto deveria, eu não consegui entrar no auditório principal. E eu tive que ir, naquela ocasião, para o telão. E eu fiquei meio triste, porque a gente queria estar no auditório principal, porque ficava toda hora imaginando, alguma coisa vai acontecer aqui, a gente não queria só ouvir o ensino. Mas o que eu não sabia é que a partir daquela conferência, o irmão David começou a ir depois também no telão, para orar com o povo do telão. Então a hora que eu fui para o telão, ninguém queria ir. Eu fui um dos primeiros, eu peguei um lugar perto, próximo à frente. E eu estava sentado num lugar privilegiado. Quando o irmão David, de repente, para, e ele começa a descrever o estado de alguém, e diz, Deus está me mostrando alguém com um problema ósseo nas pernas. Suas pernas são tortas, ele começa a falar assim, assim, assado. De repente ele para, aponta o dedo para alguém e falou, e é você. O cara começa a gritar, sou eu, diz, sai do seu lugar, vem aqui, eu vou orar com você. O homem veio, sentaram ele numa cadeira do corredor, do lado de onde eu estava sentado. Para não dizer que eu era o da esquina, eu era o segundo, e dava para eu olhar tudo de perto. Aquele camarada tinha as pernas bem tortas, eu brinco, parece que andou muito a cavalo. Para você entender o formato. O irmão David sentou ele numa cadeira, e eu lembro que eu de olho para ver o que é que vai acontecer. Ele estendeu as mãos, e eu só lembro dele tocar uma daquelas 2 pernas.
e dele só fazer a declaração no inglês, in Jesus' name, que é o nome de Jesus. Nem deu tempo do intérprete traduzir. Eu vi aquelas pernas começar a estalar e endireitar na minha frente. Irmão, eu enlouqueci. Eu falei, é isso que eu quero para a minha vida. Eu quero esse negócio também. E o irmão David, depois de ministrar as pessoas assim, ele voltava à plataforma, ele perguntava, quem quer ter o que eu tenho? O irmão erguia a mão ao outro pé, eu queria aquilo tudo, todo mundo queria aquilo. Então ele contava sempre a mesma história. E dizia, eu quero contar para vocês como é que eu consegui o que eu tenho. Como eu cheguei nisso. Porque se você entender como eu cheguei, você vai poder fazer o que eu fiz e eu faço. E você também vai poder chegar. E o irmão David contava sempre a mesma história. Eu acho que ano passado a gente resumiu essa história aqui ou não. Não me lembro. O irmão David dizia o seguinte, Deus o chamou para o ministério através de um sonho, numa noite. Ele acordou pela manhã sem nenhum entendimento de que o ministério é um processo. Impactado pelo sonho, querendo obedecer a Deus, ele vira para a esposa dele e diz, Deus está me chamando para servi-lo no ministério. Você está comigo nessa? A mulher disse, estou contigo. Ele falou, mesmo que a gente durma debaixo de uma árvore, coma só feijão, vista pano de saco. Ela falou, estou junto. Ele foi no lugar onde trabalhar, pediu a conta do emprego. Falou, o problema é que ele não sabia o que é que ele ia fazer ainda. Naquela época, mesmo um evangelista, que supostamente é quem vai trabalhar com os do lado de fora ser ganho, precisava trabalhar dentro dos moldes da cultura das igrejas. Precisava fazer reuniões dentro de uma igreja. Mas para ele fazer as reuniões evangelísticas numa igreja, o pastor da igreja tinha que conhecer ou confiar a ponto de dizer, eu te cedo. E ninguém sabia quem era o irmão David, e ninguém queria lhe entregar a igreja. E ele agora não está mais trabalhando, mas ele não tem o que fazer. E ele lembrava daquele texto bíblico que diz, quem não trabalha, esse também não coma. Ele dizia, eu não posso ficar sem trabalhar, eu tenho que fazer algo para Deus, mas ele não conseguia achar o que fazer. Então, por falta de achar o que fazer, com a preocupação de não entrar naquele lugar de vagabundagem ministerial, ele pensou o seguinte, antes eu trabalhava 8 horas por dia, para poder ter o meu sustento. Então ele pensou, se eu ficar orando 8 horas por dia, até ter o que fazer, acho que Deus vai entender o meu compromisso com Ele, de que eu não quero vagabundear. E se eu ficar orando às 8 horas por dia, até ter o que fazer, então Ele vai me mandar o sustento. Ele conseguiu com um amigo, que cedeu para ele um lugar, uma salinha, que era uma espécie de porão de uma igreja bem tradicional. E ele disse que ele se fez um prisioneiro daquela sala. 8 horas por dia. Quando à tarde soava o apito de uma fábrica perto, que dava lá para os operários 15 minutos de intervalo, ele se dava o direito de ter 15 minutos, de parar, ir ao banheiro, esticar as pernas, porque ele veio de um modelo de igreja pentecostal. Então ele não só passava 8 horas orando, mas ele acreditava que ele tinha que ficar 8 horas de joelho. Então quando chegava aqueles 15 minutos, era a hora dele esticar a perna. E no primeiro dia, ele orou tudo que sabia, podia, imaginava e lembrava. E não fechou mais de 1 hora. Ele disse que ele intercedeu pelos missionários da Índia, da África, amaldiçoou as baratas da sala, fez tudo que podia. Mas não tinha assunto. Por falta de assunto e obrigado a se manter aquelas 8 horas, ele começou a gastar o resto do tempo orando em línguas. Porque não tinha mais o que falar em oração, mas tinha que pagar as 8 horas. Ele ficava orando em línguas. Ele disse que muitas vezes, quando saía da sala, alguns amigos perguntavam para ele o que você está sentindo. Porque sabia que ele ficava a maior parte do tempo orando em línguas. O que você está sentindo? Ele dizia, garganta cansada, a língua, não, boca seca e garganta cansada. Eu, com o tempo, aprendi a aumentar uma outra coisa. Às vezes o maxilar doendo. Ele diz, eu não sentia nada. Mas eu continuei seguindo naquele tempo de oração. Ele diz, 3 meses se passaram. E ele se fez um prisioneiro daquela sala. Ele não saía dela. Um dia, o irmão, o amigo que cedeu o uso daquela sala, daquela igreja, convidou ele para que ele parasse de orar um pouco à tarde e subisse participar de uma reunião deles. Porque eles iriam receber um preletor renomado da denominação deles. E na verdade estava indo pregar à noite numa outra cidade,
mas iria fazer uma parada na cidade deles. E como o cara era muito famoso, eles queriam que a igreja pudesse estar cheia, mas era à tarde, horário de trabalho. Então ele estava juntando todo mundo que podia para encher o templo. E precisavam dele, mesmo ele não sendo da igreja. Ele pensou, acho que Deus não vai se importar de eu parar de orar um pouco para ouvir a palavra dele. Ainda mais sendo uma oportunidade dele escapar um pouco da sala. E ele vai e sobe para aquela reunião. Mas era uma igreja muito tradicional, muito diferente do modelo mega, hiper, ultra, nitro, pentecostal de onde ele veio. E ele disse que estranhou aquilo tudo, a formalidade do ambiente, de servir um cafezinho para cada um. Ele tomou o cafezinho dele, se sentiu muito chique. Até que de repente anunciaram e introduziram o tal do renomado preletor. Para ele, acostumado com aquelas pregações pentecostais, foi um choque. Porque quando esse preletor levantou, ele começou a ler o sermão dele, era todo lido. E o irmão David disse que para ele, para a escola dele, de onde ele veio, aquilo era a coisa mais chata e enfadonha do mundo. Mas ele pensou, eu estou aqui, não posso ser desrespeitoso, agora tenho que aguentar até o fim. Mas de repente, enquanto o homem está falando, ele tem uma visão. É como se aparecesse diante dele uma chapa de raio-x. Ele enxerga o que ele reconhece ser um fêmur, esse osso da parte superior da perna. Ao olhar para o fêmur, ele tem uma sensação de que ele tem um encurtamento. Eu não me lembro se eram 6 ou 8 centímetros. Ele também tem uma sensação de que há um problema nas juntas, na cabeça do fêmur. Eu não me lembro se isso era artrite, artrose, o que era. E ele está vendo aquilo e diz que nunca tinha acontecido aquilo antes. Ele brinca que não sabia se alguém botou alguma coisa no café dele ou não. Porque olho aberto ou fechado, a visão estava na frente dele. Ele está tentando entender o que é aquilo. Ele olha para a mulher sentada do lado dele, e a mulher está segurando 2 muletas. Ele resolve fazer a pergunta: a senhora tem um problema em uma das suas pernas? Sim. Por acaso seria o fêmur da sua perna direita? Não me tenho certeza qual era, eu acho que era a direita. Sim. A senhora tem um encurtamento de tantos centímetros? Sim. Também tem um problema na junta da cabeça do fêmur, com isso e aquilo? Sim. Quando ela confirmou aquilo tudo, ele deduziu o que Deus estava falando. E ele faz a pergunta para ela: posso orar por você? Agora, eu posso orar por você, irmão, sendo ouvido por um crente tradicional? É assim, quando chegar em casa, antes de dormir, vou mencionar seu nome a Deus em oração. Posso orar por você vindo de um crente pentecostal, inclusive dessas hiper, mega, ultra, nitro pentecostal? É aqui agora. Eu tenho uns amigos, irmão, que eles já fizeram cada coisa em cada lugar, assim no meio da rua. Dobra o seu joelho aí que eu vou orar por você agora. E quando ele pergunta, posso orar por você? Ele está dizendo, é aqui agora. Ela achando que não, diz, pode. Quando ela diz pode, ele pula na frente dela, agarra as pernas e começa aquela oração delicada, suave, de um bom pentecostal. Aquela gritaria, em nome de Jesus! E quando ele começa a gritaria ali na frente, o preletor que está lendo o sermão dele assusta, para, porque está sendo interrompido, pede para um pastor assistente interromper a bagunça. Diz o irmão David que o pastor assistente foi muito lento. Chegou lá, era tarde demais, a perna da mulher já estava crescendo. Essa mulher começou a correr, pular, fazer uma festa dentro da igreja, e todo mundo assistindo, porque todo mundo conhecia a mulher. Todo mundo sabia do problema dela. Ela não usa mais muleta, ela anda normal, ela não manca, ela corre, ela pula, e ela está fazendo aquela festa. De repente ela para aquela celebração e diz, gente, me ocorreu algo. Se Deus fez por mim, Ele pode fazer por vocês. Aí ela aponta para o irmão David, esse irmão vai orar por quem precisar. As pessoas já começaram a correr para frente para ele orar. Nessa altura o preletor sentou. E o irmão David, o invasor pentecostal da reunião, assumiu a condução da reunião. Diz ele que quando impôs as mãos sobre o primeiro doente para orar, foi uma sensação estranha. Porque ele disse que põe a mão sobre a cabeça dele, começa a orar e de repente ele sentiu que a cabeça sumiu debaixo da mão. Ele pensou, esse cara foi embora no meio da oração.
Mas ele disse que ficou com a mão no alto, orando até o fim, como se nada tivesse acontecido. Mas quando ele terminou de orar e abriu o olho, levou um susto, tinha um corpo estendido no chão. Ele ainda sem entender, colocou a mão na cabeça do próximo para orar, disse que sumiu aquela cabeça. Ele olhou no chão. Ele nunca tinha visto as pessoas caírem debaixo do poder de Deus, mas isso começou a acontecer. Elas começaram a ser curadas. Ele já empolgou, chamou os jovens, quem quer ter o que eu tenho? A galera correu para frente, começou a ser batizado no Espírito Santo. E aquele dia foi um verdadeiro avivamento. Quando termina a reunião, o irmão David estava do lado de fora, ele agarra no portão, na grade do lado de fora da igreja, chorando que nem criança, soluçando. Ele diz: Deus, como você pôde usar alguém como eu dessa forma? E naquela hora diz que o Espírito Santo falou com ele, diz: David, você não foi usado dessa forma, porque você foi predestinado para ser um evangelista de milagres. Ele diz: David, você acidentalmente descobriu a fonte do meu poder. A minha palavra diz que aquele que fala em línguas edifica-se a si mesmo. Essas horas trancado dia após dia te levou a um processo de edificação. Irmão, eu fiquei louco naquela conferência. Eu já tinha um exemplo prático. O pastor que me discipulava nessa ocasião, não era pastor ainda, mas ele tinha já a prática. Pastor Harold, hoje pastor na cidade de Guarapuava, lá no interior do Paraná, ele tinha essa prática de gastar pelo menos 2 horas por dia orando em línguas. No início, quando comecei a caminhar com ele, a gente ia para esse tempo de oração. Eu não conseguia saber se ele estava orando em línguas, porque ele é um africano, ele veio de Gana, na África Ocidental. Eu sabia que além do inglês, a língua oficial, ele falava várias línguas e dialetos de lá. E a oração dele era tão consistente, não era repetida durante tanto tempo, que eu não conseguia acreditar que aquilo fosse alguém orando em língua. Eu pensava que ele estava orando nas línguas dele lá. Um dia, eu lembro quando eu perguntei para ele: por que você fica orando nessa língua africana? Ele falou: quem disse que é africana? Ele falou: essa é celestial. Eu falei: eu nunca vi alguém orar em línguas desse jeito, tanto tempo, uma coisa que não é só repetir a mesma coisa. E ele começou a me mostrar isso na palavra de Deus. Então eu já tinha um exemplo prático. E eu vi um testemunho e eu comecei a ouvir os ensinos do irmão Dave. Eu comecei a investir mais tempo na oração, em línguas. Mas levou algumas vindas do irmão Dave, levou muito tempo andando com o Harold, antes de eu tomar a decisão que de fato me afetou. Eu trabalhava num banco, e eu entrava meio-dia, começava meu expediente, até 6, quase 7, eu saía de lá correndo para a escola. Na época era o curso colegial que eu fazia, mas as minhas manhãs eram livres. Eu decidi que eu não faria nenhum trabalho da escola, coisa nenhuma de manhã. Eu decidi me trancar toda manhã, das 7 às 11, antes de sair para o trabalho. E eu comecei a gastar 4 horas por dia orando em outras línguas. Não foi na primeira vez que eu ouvi. Algumas vezes eu tentava, não conseguia ficar muito tempo. Você vai ter que aprender a se disciplinar se você quer orar de forma contínua no Espírito. Mas finalmente chegou essa fase de eu tomar essa decisão inegociável. Eu não atendia telefone, na época não era celular, era aquele bichinho absurdamente analógico de discador, que a gente tinha, era uma extensão, a gente chamava, no quarto. Eu não atendia telefone, eu não atendia nem minha mãe se batesse na porta, nenhum amigo que aparecesse. Era o meu compromisso, eu e o Espírito Santo naquele quarto. Das 7 da manhã às 11, 4 horas por dia. Nos primeiros 6 meses, não fez muita cócega, não fez muita diferença. Alguns amigos perguntavam: como é que você está sentindo? Eu lembrava da resposta do irmão David, dizia: boca seca, garganta cansada, e eu aumentava o maxilar doendo. Mas você não sentiu uma coisa? Eu dizia: eu estou sentindo nada. Mas se a Bíblia diz que eu estou me edificando, eu creio que eu estou sendo edificado, mesmo que eu não sinta a edificação. Depois de uns 6 meses, as evidências começaram a aparecer de forma mais gritante.
Uma das primeiras coisas, e eu compartilho isso no nosso livro Falar em Línguas, um dos primeiros benefícios que eu descobri da oração em línguas. Nós vamos falar sobre esses benefícios numa das tardes. Foi que ele traz revelação da palavra. A palavra de Deus começou a se transformar num livro que eu não conhecia, apesar de ter sido nascido e criado num lar cristão. De ter um pai que era um profundo apaixonado pelas escrituras, um ótimo ensinador, mas daqueles eruditos, que lia na Vulgata, no latim, na Septuaginta, no grego, no original hebraico. Ele era um profundo estudioso. Eu fui exposto a uma carga de ensino muito grande. Mas depois da oração do Espírito Santo, a Bíblia se tornou um livro bem mais profundo, impactante para mim. Eu comecei a perceber um nível de edificação na fé que antes eu não experimentava. Eu comecei a descobrir o que é andar em vitória sobre a carne e sobre o pecado. Bom, eu não vou entregar todos os benefícios ainda. Nós vamos ter um dia para falar só sobre isso. Mas de repente, em algum momento depois disso, os dons do Espírito começaram a se manifestar. Os milagres começaram a acontecer. E eu olho para trás, querido, e eu sou muito grato a Deus por tudo aquilo que eu tenho provado. Quando falo sobre o Espírito Santo, sobre vida no Espírito, mesmo sobre os dons e o sobrenatural. Mas eu olho para trás, eu diria depois de Jesus, que é o tesouro inigualável da palavra de Deus, que era uma ferramenta com a qual eu tive contato muito cedo, embora ela ganhou um outro formato depois para mim. A oração do Espírito Santo, a oração em outras línguas, se tornou na minha vida, talvez uma das principais ferramentas, não para o meu ministério. Porque tem gente que chega e diz, a oração em língua desatou seu ministério. Eu digo, não é só um ministério. A oração em línguas que ela está relacionada com a vida no Espírito. E parte da vida no Espírito envolve você frutificar e servir os outros. Mas eu não quero, querido, que você pense na oração em línguas só como uma ferramenta para ativar o seu ministério. Antes de pensar no serviço que nós temos para realizar, e tem muita coisa para ser feita, a gente precisa entender aquilo que a gente tem que ser, aquilo que a gente tem que se tornar. Quem vai servir a Deus tem que ser modelo, tem que ser referência. Tem que ser o padrão dos fiéis. Antes de pregar para os outros vencer a carne, a gente tem que andar em vitória primeiro. Antes de pregar para os outros se envolver com a palavra, a gente tem que se envolver primeiro. É um posicionamento. Paulo disse, se alguém não governa a sua casa, como é que vai governar a igreja de Deus? Ele disse, se não funcionar aqui do lado de dentro primeiro, não adianta você pregar isso para os outros depois. Então, o que eu quero falar hoje, querido, não é apenas o que isso pode produzir pelo seu ministério. Isso vai ser consequência, efeito colateral. Mas o que é a oração no Espírito Santo vai produzir no seu relacionamento com Deus. Em termos de vida no Espírito. Em termos dessa obra que o hospedeiro precisa terminar, que o samaritano começou. Ele tem uma ferramenta. Uma poderosa, uma gloriosa ferramenta. Que é a oração no Espírito Santo. O apóstolo Paulo diz que o que fala em línguas fala mistérios. Toda vez que o pastor Harold me chamava para o tempo de oração, ele dizia, vamos para Misteriolândia, que é a terra dos mistérios. Quando dizia, vamos para Misteriolândia, eu já sabia, está proibido falar em português, está proibido conversar, é só oração em línguas. A gente fazia viagens de carro para pregar em outros lugares. Às vezes 2, 3, 4, 5, 6 horas. Eu lembro de viagens que levaram mais do que isso. Quando entrava no carro e dizia, vamos para Misteriolândia. Botava um louvorzão. Isso significava que não se conversava entre homens. Só se falava com Deus. E na língua dos mistérios. Irmão, essa ferramenta não é algo que a sua mente entende. O apóstolo Paulo diz, o que ora em línguas, em espírito ora. Ele diz, a mente fica sem fruto. A mente não está participando disso. O problema de muita gente, quando recebe a experiência do falar em línguas, é que ele faz uma análise fria e natural daquilo, até para tentar dar alguma validação àquilo. Eu, por exemplo, busquei tanto o batismo no Espírito Santo. Eu era daqueles buscador crônico. E eu sempre digo, o meu problema não era eu não receber quando fosse à frente. A minha bronca com Deus era o da frente recebeu, o de trás recebeu, da direita recebeu, da esquerda recebeu. Aí eu dizia para Deus, qual é o seu problema comigo?
Mas eu busquei. Quando finalmente recebi, eu recebi com juro, correção monetária, tudo que tinha direito. Irmão, passei 3 dias e 3 noites quase sem parar de falar em línguas. Foi algo muito impactante. No entanto, apesar do impacto da experiência, ela parecia ter uma certa carga de frustração. Porque comigo mesmo eu pensava, mas é só isso? Alguém já sentiu a mesma coisa? Eu esperava, irmão, que havia uma bola de fogo do céu bater no meu peito. Eu esperava ver anjo colorido. A igreja é cheia de modismo. Na minha época era anjo colorido. Eu esperava ver anjo colorido. Eu esperava de tudo. E aparentemente não aconteceu nada, a não ser aquelas coisas estranhas, esquisitas que eu comecei a falar. A variedade de línguas que eu falava era tão grande, tinha gente sentada para ficar assistindo, olhando. Mas muitas vezes eu estava orando em línguas e aquilo era algo precioso. Mas eu ficava em choque comigo mesmo, porque eu estava orando em línguas e de repente eu me flagrava pensando, quem será que ganhou o jogo ontem? Às vezes eu estava orando em línguas pensando, será que a turma amanhã vai para o clube? É aquele clubão municipal, as piscinas públicas. Eu estava lá orando e às vezes me via pensando uma pizza de frango com catupiry. E essa é a hora que o diabo começa a lançar setas na sua cabeça. E dizer, se esse negócio fosse de Deus, você não estava pensando nessas coisas mundanas. E às vezes eu pensava, é mesmo, hein? Mas eu era um adolescente. Eu dou graças a Deus que Ele me pegou numa fase mais inconsequente, de não pensar demais. Porque tem uns crentes que pensam demais. E eu pensava, é estranho pensar no futebol, no clube, nas outras coisas, mas o negócio é bom, eu vou continuar falando. Mas muitas vezes eu tinha aquele choque, por que minha mente está divagando? Eu não deveria estar profundamente absorvido pelas coisas do céu. Mas algo que eu aprendi principalmente por meio do irmão David Robertson, é que Deus te deu uma ferramenta para que você possa usar no dia a dia, enquanto você executa qualquer tarefa. O fato da mente ficar sem fruto, querido, significa que você pode usar a sua mente nas suas tarefas e permitir que o seu espírito fale em outras línguas, na linguagem de edificação. Eu descobri que você pode dirigir, está com a mente fixa na estrada, executando toda a tarefa que você precisa, mas você está orando em outras línguas. Eu descobri que eu posso orar em línguas, querido, em muita atividade que eu faço. Eu trabalhei, como eu falei, numa agência bancária. E acredite, eu peguei o finzinho daquela era onde as agências ainda não eram online. Eu peguei bem o fim. Eu acho que nosso banco foi o último a informatizar. Mas acredite, a gente tinha comunicação de uma agência para outra, com uma máquina antiga chamada Telex, da época do Velho Oeste. E eu gastava boa parte do meu trabalho arquivando documentos. Papelada hoje está sumindo, mas eu tinha que arquivar documentos. Eu lembro, na verdade a gente tinha uma transição em várias áreas da agência. Nessa época, eu estava cuidando da parte de comunicação, que envolvia o Telex, o arquivo, que eu ficava no fundo da agência, longe dos outros funcionários. O irmão estava lá, digitando a mensagem atrás da outra. Volta e meia dava uma olhadinha para ver se tinha ninguém por perto. E eu ficava... Às vezes falava em língua um pouquinho mais alto, eu já me controlava. É lógico, querido, porque eu não podia atender alguém no balcão, um cliente, falando em línguas. Mas além de me demitir, me botar na camisa de força. Tem crente que às vezes não tem entendimento. Paulo disse, se entrar incrédulos no meio de vocês começar a falar em língua, ele vai achar que vocês estão loucos. Aliás, não precisa erguer a mão, mas quantos de vocês, quando viram a crentaiada falando em língua, não acharam que eles eram loucos, além de mim? Hã? A gente precisa usar isso com sabedoria. Paulo diz, se não tem intérprete, não precisa usar na reunião pública para toda a igreja. E diz assim, fala consigo e com Deus. Esse consigo e com Deus, mas significa que eu não preciso falar em voz alta. Não quer dizer que tem que ser no pensamento, mas não precisa ser em voz alta. Às vezes eu estou viajando, no avião, na poltrona do meio. Tem um estranho do lado direito, um estranho do lado esquerdo. E eu estou lá, parece aqueles caras mascando chiclete ou comendo farofa. De vez em quando um do lado, hã? Nada não, senhor.
A oração em línguas, querido, é algo para o qual você não pode dizer eu não tenho tempo. Porque você pode fazer em muitos lugares, no meio de muitas tarefas. Pensa numa coisa simples que Deus nos deu. Mas eu acredito que se a gente entendesse o seu poder, o seu potencial, a gente ia se relacionar com esse tipo de oração de uma forma diferente. Nada do que Deus faz, querido, é à toa, é em vão. Tudo tem um propósito. Você pode dizer amém? No plano de Deus, não existe lugar para desperdício na economia de Deus. Quando Jesus multiplicou pães e peixes, ele diz, recolha o que sobrou para que nada se perca. Ele disse para os discípulos, não dê pérola aos porcos. Não existe lugar para desperdício. A pergunta é, por que Deus investiria em algo como oração em línguas, se fosse para a gente não usar esse negócio? Para muita gente é só a evidência física inicial do batismo no Espírito Santo. E eles tratam como diploma o alvo a ser alcançado. Não, irmão. Isso é só o começo de algo. Jesus diz, esses sinais seguirão os que creem. Falarão novas línguas. A partir de amanhã eu quero dar base bíblica. Porque tem gente do meio tradicional que tem que dizer, não, isso são línguas humanas. Esse sinal não segue só os que creem, segue os que não creem. Os que não creem também falam línguas humanas. Isso não é uma evidência só de quem crê em Jesus. Paulo não estava falando de habilidade linguística. Em 1 Coríntios 14, 13, ele diz, o que fala em línguas, ore para que possa interpretar. Se é uma habilidade linguística, não tem que orar. Se tem que orar para poder interpretar, é porque não é habilidade linguística, ponto final. Mas nós vamos tentar trazer base bíblica, mostrando que isso não cessou, que isso não terminou, mostrando o lugar que deve ter na nossa prática de vida cristã. Hoje, o meu propósito inicial, além de introduzir aqui o assunto, é botar pilha em você, é te deixar com vontade de orar, é te deixar com esse anseio de dizer, eu preciso usar de forma prática na minha vida essa ferramenta que é uma ferramenta tão poderosa. Eu fico pensando, querido, será que Deus de fato se preocuparia com algo? Jesus dizer, isso é um sinal que vai estar presente na vida dos que creem. Todos aqueles que recebiam o Espírito Santo no Novo Testamento, você vê que as experiências mudavam. Vou falar sobre isso amanhã também. Há sinais que mudam de experiência para experiência. A única coisa que todos eles têm em comum, a Bíblia diz que eles falavam em outras línguas. Essa é a única coisa em comum na experiência de todos na Bíblia, falar em línguas. Por que é que Deus se preocupou que cada crente pudesse ter acesso a isso? Por que é que Deus planejou que cada um tivesse que receber isso? Na verdade, Ele estava disponibilizando uma ferramenta. Agora, o nosso problema é que a gente tem uma fantasia sobre vida no Espírito, achando que o Espírito Santo vai fazer as coisas sozinho. Tem muito crente que na cabeça dele o avivamento, ele criou essa fantasia de que o avivamento é uma espécie de enchente espiritual. Ele acha que um dia ele vai dormir, está tudo normal. O dia seguinte, quando ele acordou, o rio de Deus, aquele rio da visão de Ezequiel 47, inundou tudo. Ele acorda, está tudo alagado, diz, o avivamento chegou. Irmão, deixa eu te dizer, isso nunca vai acontecer. Outro dia um irmão falou, mas eu creio. Eu falei, você pode crer, mas não vai acontecer. Você não pode crer para o Espírito Santo agir de forma diferente do que ele diz na palavra que ele vai agir. Você não tem direito de crer para isso. Qual é a nossa relação com o rio de Deus, querido? Eu gostei desse tema mais profundo. Qual é a relação com o rio? Não é o rio que invade a sua vida. É você que tem que entrar no rio. Na visão de Ezequiel, que fala que por onde o rio passa, tudo volta a viver, que o rio, emana do trono do Senhor. Na visão de Ezequiel, ele diz que um anjo chama ele e diz, vem comigo, me acompanha. A Bíblia diz que ele mede 1000 côvados, meio quilômetro. E depois de andar e medir 1000 côvados, eles param. E a Bíblia diz, a água ainda está no tornozelo. Mas ele diz para o profeta, vem comigo. Por que ele diz, vem comigo? Porque não é hora de parar. Água no tornozelo, não é hora de parar.
Você começa entrando pelas águas rasas, mas há um destino que são as águas profundas. Ele anda mais 1000 côvados, outro meio quilômetro, um total de 1 quilômetro agora. As águas estão nos joelhos. Mas ele diz, vamos embora, não é hora de parar. Mais 1000 côvados, agora 1,5 km, água nos lombos. Mas ele não para ali, porque não é hora de parar. A medição só para, querido, e não é quando o rio acaba, porque o rio continua. Mas a medição para, porque o profeta tem que ir a lugar nenhum mais. A Bíblia diz, quando eram águas profundas, águas para se nadar. Esse é o seu lugar. Esse é o lugar de cada um de nós. Águas profundas. Águas profundas. Fala para alguém ao seu lado, águas profundas. Agora, não é o rio que invade sua vida, abençoado. Mas tem gente achando isso. Dá vontade de olhar na cara e dizer, sabe de nada, inocente. É você que tem que entrar no rio. Meus filhos, quando eram crianças, iam para a praia, eles tinham medo da água, medo do fundo. Eles normalmente paravam onde a onda depois de quebrar, só pegava o pé e cobria até o tornozelo. Naquela época eles gostavam disso. Eles se divertiam, um chutava água no outro, gostava daquilo. Porque é uma fase de infância, onde aquele lugar pode ter os seus atrativos. Mas não é o nosso destino. Ninguém começa entrando direto nas águas profundas. Nós vamos crescendo nas coisas do Espírito, mas nenhum de nós deveria parar antes de chegar nas águas profundas. Agora, se não é Ele que invade, é Ele que espera que eu entre, como é que se entra? Como que eu posso me aprofundar cada vez mais na vida no Espírito? O Espírito Santo veio para executar uma missão. Lembra dele como hospedeiro, que tem a responsabilidade de continuar a obra do samaritano. Ele tem uma missão. É por isso que o Espírito Santo habita em você. Tem muito crente que ele entende que ele é morada de Deus no Espírito, mas ele não imagina que isso tem um propósito. Por que é que o Espírito Santo habita em você? Ele não veio morar dentro de você porque faltou lugar para ele no céu, e ele descobriu que podia morar dentro de você sem pagar aluguel. Ele veio com um propósito, ele tem uma missão a ser realizada. Ele tem uma obra a ser feita, que ainda precisa ser concluída. E a responsabilidade dele vir morar em mim e você, dele vir habitar em nós, é para que essa obra seja concluída. Agora, quando ele veio habitar em nós para concluir uma obra, ele trouxe uma ferramenta de trabalho, que é uma linguagem de oração, que produz edificação, que produz crescimento. Irmão, não precisa de muita lógica para entender que se ele trouxe uma ferramenta de trabalho, essa ferramenta vai ajudar naquilo que ele precisa fazer em nós, mas ele não pode fazer sozinho. A Bíblia diz, ele nos ajuda a orar. A oração dele não substitui a nossa. Ele intercede por nós como alguém que pega do outro lado. Eu tenho que me envolver em oração, mas se eu me envolver, ele vai orar junto comigo. É uma parceria. A respeito do falar em línguas, o problema de muita gente que ainda não teve a experiência é que ele fica esperando que o Espírito Santo faça algo sozinho. Irmão, eu esperei isso por muito tempo. Eu ia orar, eu ficava esperando, uma hora uma coisa vai me pegar, vai começar a mexer minha boca, vai falar através de mim. Mas nunca acontecia, porque não é assim que ele faz. Um dia um pregador tentando explicar que tem a parte de Deus e a nossa, ele citou aquele texto de Salmos, abre bem a tua boca, eu encherei. Irmão, fiquei com o bocão aberto um tempão lá. Porque eu achei que era literal. Falei, se ficar bem aberto, ele vai encher. Não encheu. A Bíblia diz em Atos 2,4, e eles, em muitas traduções o eles é o sujeito oculto, mas as pessoas começaram a falar em línguas. Quem fala em línguas não é o Espírito Santo. Quem fala em línguas é você, sou eu, é a gente. Eles começaram a falar em línguas. Agora, o que fala é outra conversa. O que se fala não vem da gente. A Bíblia diz, eles, as pessoas, começaram a falar em línguas, conforme o Espírito Santo concedia que falasse. Quem fala sou eu. Quem me dá o que falar é Ele. Isso é sunante lambanomai. Isso é a cooperação. Eu falo, faço a minha parte. Ele me dá o que falar, faz a dele. E quando eu falo na linguagem dele, que intercede por mim, segundo a vontade de Deus, até com gemidos inexprimíveis,
nós começamos a entrar num lugar de construção da vida no Espírito. Irmão, se isso não fosse importante, você acha que Paulo ia dizer: eu dou graças a Deus, porque falo mais em línguas do que todos vós? Agora, se algo nos foi dado para a nossa edificação, para a nossa construção, a pergunta é: por que é que a gente não usa? Vou fazer a pergunta de novo: por que é que a gente não usa? O que nós precisamos, querido, é entender que o falar em línguas é algo muito simples que Deus nos dá. Deixa eu te dizer mais, querido. Alguns de nós no início temos dificuldade até de acreditar que uma coisa que é a gente que está falando, ainda que a gente não sabe o que vai falar, crê que aquilo não está sendo dado. Eu tive no início dificuldade para acreditar que aquilo era uma coisa assim tão sobrenatural. Porque eu pensava, é muito simples, é muito fácil. Na minha cabeça, eu imaginava, se fosse de Deus, tinha que ser mais difícil. E a gente comete esse equívoco. Eu tenho um pastor na nossa equipe lá em Curitiba, o Francisco. Ele é um homem de muita experiência com Deus. Ele tem um testemunho extraordinário de quando ele ainda era noivo, ou namorado, tenho certeza que não era casado, acho que já era noivo. Ele foi visitar a casa da futura esposa em outro estado, para passar o fim de semana. Era uma longa viagem de muitas horas dentro do ônibus. Ele chegou muito cansado. E quando ele chegou, quem estava na casa e recebeu e atendeu ele na porta foi a avó da futura esposa, que era uma feiticeira há mais de 60 anos. Desnecessário dizer, quando apareceu na porta e viu ele, já endemoniou. E o demônio se manifestando, um brigando com o outro no meio dela, resmungava e reclamava por que é que deixou ele chegar lá, por que é que não interceptaram o ônibus no meio do caminho. Ele passou batido e falou: demônio, estou cansado, tenho tempo para perder com você. Não demorou muito para se ajeitar, deitou na cama, estava pronto para dormir. Quando de repente ele olha, e ele vê